Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Sejam muito bem-vindos à nossa catequese. Tiana está com muita saudade, né? Nós ficamos sem nos ver essa semana passada. E aconteceu o quê? Vocês sabem o que aconteceu em Mateus Leme esse mês? Aconteceu a nossa festa dos nossos padroeiros, Santo Antônio e São Sebastião. E sabia que a nossa igreja local aqui, ela tem o nome de Paróquia Santo Antônio? Por causa do nosso padroeiro, que é Santo Antônio. Então, para isso, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre eles, para vocês entenderem um pouco mais da vida de quem foi Santo Antônio e São Sebastião. Esse cavalinho aqui, vocês devem estar perguntando, que cavalinho é esse, tia Ana? Ele é meu amigo. Ele é o cavalo do Rei Mouro da cavalhada. Só que a gente tem que batizar ele ainda. Ele tá sem nome, tá bom? E ele é muito tímido, porque ele ainda fala muito errado. Então ele vai treinar um pouquinho o português para depois vir conversar com vocês. Me mandem sugestão dos nomes, tá? Que nome que vocês acham que a gente dá para esse cavalinho aqui do Rei Mouro? Aqui, ó. Vamos então rezar? Para que a gente possa conversar sobre Santo Antônio e São Sebastião, os nossos padroeiros? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Amém. Crianças, hoje então nós vamos falar sobre os nossos padroeiros, né? Vamos começar então por São Sebastião. São Sebastião é esse daqui, ó. A cor que predomina dele é a cor vermelha. Tá vendo que ele tá bem vermelho em destaque? Sabiam que Sebastião, antes dele ser santo, né? Ele tinha o nome só de Sebastião. Ele nasceu há muitos e muitos anos atrás. Ele nasceu no ano de 256. Quantos anos atrás? É muito, muito tempo, não é? E ele nasceu na França. Ele é lá da França, São Sebastião. Ele quis seguir a carreira do papai dele. Ele se tornou militar lá do Império Romano. Porque rapidinho, quando ele era jovem, eles se mudaram para a Itália. E aí lá ele se tornou um soldado de Roma. Só que lá no Império Romano, eles não são igual a gente, não. Eles, naquela época, acreditavam que tinham vários deuses. Eles tinham deuses para tudo. E nós sabemos que Deus é um só, não é mesmo? Os cristãos também são assim. Naquela época, quem acreditava em Jesus Cristo, que nas palavras dele, que seguia os ensinamentos dele, também acreditava num Deus único. E acreditava nas palavras de Jesus Cristo. Esses são os cristãos. Nós somos cristãos. Nós seguimos a Jesus Cristo. Não é isso mesmo? Então, São Sebastião, ele era um cristão, mas também foi um soldado. E lá no Império Romano, eles eram contra todos os cristãos. Sabe o que eles faziam? Mandavam matar, porque eles tinham medo de dividir o poder. Achavam que os cristãos queriam ter poder e não era nada disso. Os cristãos só queriam levar a palavra de Cristo à frente, queriam evangelizar. E aí, quando o imperador descobriu que o seu soldado, que na verdade já era capitão, porque São Sebastião era tão dedicado, tão bom de serviço, que rapidinho se tornou capitão. Quando o imperador descobriu que o capitão dele era cristão, o que vocês acham que ele fez?
muito triste, mandou matar São Sebastião e mandou que ele fosse morto através de flechadas. E aí os arqueiros ficaram na frente de São Sebastião, ele amarrado, e lançaram as flechas. E São Sebastião não morreu, ele sobreviveu. E aí, quando ele sobreviveu, aí vocês acham o quê? Vocês acham que ele desistiu de seguir a Cristo? Vocês acham que ele se escondeu e fugiu? Ele sumiu, ninguém mais o viu. São Sebastião volta e continua evangelizando as pessoas e volta a conversar com o imperador. Isso mesmo. São Sebastião não deixou que o medo fosse maior do que a fé dele. Ele enfrentou o imperador novamente. Ele foi atrás e falou: por favor, imperador, pare de perseguir os cristãos. Eles são pessoas do bem. Eles não querem fazer mal nenhum. E o imperador fez o quê? O imperador mandou que matasse São Sebastião novamente. E aí que existe uma frase muito conhecida que envolve São Sebastião, que é: uma flecha não bastou para calar a sua voz. Por quê? Na tentativa de matarem São Sebastião, como foi a flechada, a flecha fez com que ele parasse? Não. Ele não desistiu da fé dele de levar o cristianismo às outras pessoas. Ele enfrentou, então ele não se calou, ele não ficou quietinho, ele continuou a pregar, a falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E aí, quando o imperador manda matá-lo novamente, aí manda bater nele até com que ele morra. E ele morreu. Morreu defendendo a Cristo, defendendo a fé, defendendo aquilo que ele acreditava, que ele sabia, tinha certeza que era o certo. Ele não se rendeu por medo e por isso ele é um mártir. Mártir é aquele que ele mantém a fé dele, mantém a palavra dele a Cristo até mesmo se for morrer. Ele morre, mas morre por amor a Deus. Esse foi São Sebastião. E sabia também que ele, quando a gente vai rezar para ele, a gente pede que ele nos ajude contra a fome, a peste e a guerra? Isso mesmo, São Sebastião nos ajuda contra a fome, a peste e a guerra. Então agora nós estamos vivendo um momento de doença, né? Que é o coronavírus. Então ele é um ótimo intercessor. A gente pode pedir a São Sebastião para conversar com o Papai do Céu e nos ajudar a acabar com essa pandemia. Ele sempre cuida da fome, da peste e da guerra. Ah, outra coisa, ele é o nosso padroeiro secundário. O nosso padroeiro principal é Santo Antônio. Tia, mas por que então a gente tem dois padroeiros? Por que ter um secundário? Sabem por quê? Um dos motivos pode ser porque a Zurita, quem é o padroeiro de lá, é São Sebastião. Juatuba, quem é padroeiro de lá, é São Sebastião. E como a Zurita pertence a Mateus Leme e Juatuba já pertenceu, acredita-se que então eles queriam unir esses distritos que pertencem ou pertenciam a Mateus Leme. Então, que os nossos amigos vizinhos se sintam-se acolhidos em nossa festa. Então, Mateus Leme, com isso, tem dois padroeiros, Santo Antônio e o nosso padroeiro secundário, o nosso querido São Sebastião. Agora, vamos falar sobre Santo Antônio? Pois é, Santo Antônio, ele já nasceu bem depois de São Sebastião. Ele nasceu em 1100
1195, isso mesmo, em 1195. E ele já nasceu em Portugal. Sabia que Santo Antônio vem de uma família muito rica? De uma família importante, família nobre. São Sebastião quis seguir a carreira do papai dele, não quis? Quis ser militar. E Santo Antônio, ele queria tanto estudar sobre a igreja, sobre religião, que aí ele foi contra o papai dele. O papai dele não queria que ele seguisse essa carreira, mas ele queria estudar sobre Deus. Então ele foi para um mosteiro. Com 19 anos ele foi para o mosteiro de Santo Agostinho. Depois ele vai para Coimbra, fica lá 10 anos e se torna sacerdote. E aí depois, ele estudando muito, que Santo Antônio era muito dedicado aos estudos. Ele tinha muito conhecimento e ele aprendia com muita facilidade. Depois ele encontrou com São Francisco de Assis e se tornou um franciscano. Santo Antônio, ele é conhecido como o santo dos milagres. Como ele falava muito bem e ele tinha muito conhecimento, quando ele ia falar, aparecia uma multidão. Mais de 30 mil pessoas já assistiram juntas a Santo Antônio pregar. E ele falava com tanta facilidade, com tanto conhecimento, que as pessoas entendiam muito fácil o que ele queria dizer. E elas gostavam de seguir a Santo Antônio. E sabia que na hora que ele estava lá falando, que as pessoas estavam rezando com ele, várias pessoas foram curadas das suas doenças. Surdos passaram a escutar, mudos passaram a falar, pessoas que tinham debilidade para andar conseguiram andar. Então ele é conhecido como o Santo dos Milagres. E ele também tem outra coisa, ele também é conhecido como o Santo Casamenteiro. Será por quê? Uns defendem que é porque Santo Antônio, ele valorizava muito a família. Ele amava muito a família e ele sabia da importância dela para o mundo. Agora, também existe uma história que a tia Ana vai contar para vocês. É o seguinte, uma moça estava passando fome, ela e a mamãe dela. E aí, a mamãe dela queria que ela fizesse uma coisa muito errada. Queria que ela trabalhasse de uma forma que não é correta. Mas a menininha, ela não queria fazer isso de forma alguma. Então, ela começou a rezar para Santo Antônio. E um dia que ela estava rezando, caiu um bilhetinho na mão dela. E esse bilhetinho falava o seguinte: vá até o comerciante tal, do endereço tal, e peça que ele te entregue a quantidade de moedas referente ao peso desse bilhetinho. Assinado Antônio. Ela, mais que depressa, correu e foi até o comerciante. Quando ela chegou lá, um bilhetinho, imagina, um pedacinho de papel, é super leve, não é? O comerciante leu e falou: vou colocar aqui na balança o papelzinho de um lado e vou colocar uma moedinha de prata do outro. O que vocês acham que aconteceu? A moedinha pesou muito mais e o papelzinho subiu, né? Mas não. O papelzinho ficou lá embaixo e a moedinha lá em cima. Aí o comerciante assustado falou: e colocou mais moedinha. E colocou mais moedinha. Sabe quantas moedinhas ele colocou? 400 moedinhas. Para equivaler o peso do papelzinho e da moedinha. Aí essa menina ficou muito rica. Não precisou fazer nada de errado para conseguir levar comida para casa. E conseguiu vários pedidos de casamento. Vários moços bons da cidade quiseram casar com ela. E aí essa história ficou conhecida na região toda e pode ser ela que desencadeou que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Aí muitas moças pedem para Santo Antônio ajudar que elas consigam um bom marido. E a menina ficou super feliz. E até hoje isso acontece, das pessoas pedirem a Santo Antônio um bom marido.
Espero, crianças, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da história desses nossos dois padroeiros. Ó, nosso cavalinho tá caindo, ó, tá cansado. Fiquem com Deus, tenham uma linda semana, vivam cada minutinho perto do papai e da mamãe de vocês, dos irmãozinhos, com muito carinho, com muito amor. E semana que vem a tia Ana aparece aqui de novo. Ó, um grande beijo, amo vocês, mandem o nome do cavalinho, combinado? Tchau, tchau!